Precisa acontecer uma coisa interessante. O Rio de Janeiro fale. E eu sou professora da UERJ. Ela ficou 90 dias sem pagar. Pensa naquele cara que a família lutou para ele fazer um doutorado. A esposa só cuidou dos filhos. Não pôde fazer outra coisa para o cara estudar. Aí o cara estudou. Aí o cara fez o concurso público. Aí o cara passou. E agora não ganha nenhum salário para sustentar a própria esposa que ajudou ele a chegar lá. Ontem eu conversei com a Helena Margarido, por exemplo. Ela está nos Estados Unidos. Então, tipo, não... Chato de vir, né, e tal. Exato. Agenda, tudo isso, família. Mas ter a possibilidade de ter um estúdio para conversar assim, tipo, Pô, flui muito melhor, sabe? sem dúvida. Pessoalmente é outra coisa. Fica uma conversa, não fica uma entrevista. Não fica eu te faço uma pergunta, você joga uma resposta. Aguardo, né, uma resposta. Você tem medo de interromper o outro, fica aquele lag no som, é desconfortável, assim. Não tem jeito. Boa. Cara, recentemente você participou do episódio do Bernardo. Inclusive, até eu falei com ele, cara, eu vou conversar com o Felipe. O que você falaria com ele, sabe? Só para pegar ideias para pauta. Mas falou, cara, vou conversar com ele na semana que vem. Eu falei, bom, então deixa eu pensar numa pauta totalmente diferente. Legal. Ou pelo menos, sabe, para não ficar igual. Não ficar aquela coisa the current thing, que nem rola no ecossistema gringo, de que sempre tem as mesmas perguntas. Certo. E lá você gastou 30, 40 minutos se apresentando e contando quem é o Felipe Ório. Perfeito. Então, assim, fala em 5 minutos, não em 40 minutos, sabe? A sua trajetória, como você caiu no Bitcoin de paraquedas tão cedo, o que você fazia antes do Bitcoin, como foi os estágios de amadurecimento, sabe? Tipo... Não, beleza. Eu sou um cara pobre, normal, como todo mundo aqui do Brasil, 99%. Resolvi fazer matemática porque era o caminho mais fácil ali para mim naquele momento. Fiz matemática, a faculdade foi muito fácil para mim, foi muito, muito boa. Aí eu fiz mestrado, doutorado, seguidamente, aqui no Brasil mesmo, meu pai estava doente. E no doutorado, no mestrado para o doutorado, tinha um professor que falava muito da parte que é de criptografia. Eu comecei a estudar, me apaixonei por isso, achei que isso era uma coisa incrível, absurda. Falei, caramba, eu vou quebrar os números primos, vou descobrir uma fórmula mágica, eu vou ficar rico aqui e tal, derrotando os bancos, etc. Eu tinha esse pensamento. Você é criptógrafo? Não, porque eu acho que para você ser uma área em matemática, você deveria fazer pesquisa nessa área de forma bem acadêmica. E eu não faço pesquisa nessa área. A minha área de pesquisa, quando eu estava pesquisando, era mais ligada para sistemas dinâmicos, algébricos, complexos. Então, era mais para esse lado. Então, eu não me considero... eu sou um especialista nessa área, mas eu entendo bem dessa área. E aí, nos grupos de e-mails, que nessa época tudo era via grupo de e-mail, eu recebi o paper, não li, evidentemente, mas eu tinha o hábito de coisas interessantes que eu tinha recebido por e-mail, eu meio que vou ler no final do ano, vou aproveitar aquele momento ali, entre 24 e 31 de dezembro, para ler. E aí eu li o paper, bem diagonal, a gente lê... Bom, enfim, você sabe como é que a gente lê quando a gente faz doutorado. A gente lê ali o abstract, dá uma diagonal, pula as 4 páginas, olha ali o final, vê o que tem diferente. Aí tinha um tal de time chain ali, diferente e tal. Eu falei, mas esse é o paper lá, do Nick Szabo, com algumas coisas a mais. Achei que não ia dar em nada, só anotei. Final do ano seguinte, que é 2009, eu fui olhar e tinha, 40, 50 mil blocos. Não lembro o número exato de blocos, mas tinha rodado quase um ano, seguidamente, sem erro. Aí eu fiquei surpreso. Falei, eu tenho aqui dentro uma universidade, eu sou professor titular, vou rodar lá dentro para ver como é que funciona isso. Já que eu não tenho uma máquina boa em casa, mas lá tem, várias máquinas em rede, posso rodar, posso ver como funciona. E aí, acho que teve greve nessa época, eu não sei se foi março, foi abril de 2010, mas eu fiz um experimento de mineração dentro lá da UERJ, achava bloco o tempo todo, porque era uma época fácil de achar bloco. Vários computadores foram para o sal por causa de energia elétrica, etc. e tal. O ERJ é muito ruim nisso, até hoje coisa do poder público. Mas eu não comprei Bitcoin, não valia nada, era difícil comprar, não tinha porquê.
eu realmente vou separar uma parte, né, do meu salário, né, de professor, né, e só para ficar claro, é salário, né, de professor. Então, não é nunca 90 mil por mês, 200 mil por mês, né? É aquele salário ali médio. E eu separei uma parte, né, para comprar. Alguma bolsa que eu ganhava nessa época, eu falei, essa bolsa aqui eu vou comprar, né, de Bitcoin. E falei para os meus amigos. Tinham vários amigos meus que davam aula comigo. Eu falei, cara, essa bolsa aqui eu vou comprar Bitcoin o ano todo. E, pô, sei lá, caí uma meia dúzia de golpe, né, para comprar no início, até, né, descobrir o óbvio, que tinha ranking de pessoas que vendiam, né, peer-to-peer, que eram pessoas de boa qualidade, pessoas mais, né, confiáveis. Aí eu comecei, né, a comprar. Eu já viajava, né, para os Estados Unidos, então algumas coisas eu comprava lá, né, pessoalmente. Eu ia lá e, né, pagava em dólar pessoalmente. Era bem interessante, porque você conversava, né, com o pessoal, né, lá fora, eles tinham outra visão, né, em relação a isso. E basicamente assim que eu caí de paraquedas no Bitcoin cedo. Parte, né, de conhecimento, um pouco de sorte ali, mas o fato de eu gostar, né, de tecnologia, estar sempre, né, antenado nisso e eu acreditar, né, que no futuro as pessoas iam farmar a própria moeda, seja em jogos, seja em casa, era algo que eu via que ia ser o futuro, né, da internet, né, de alguma maneira. Perfeito. Cara, e como era o Bitcoin nessa época? Porque assim, a gente fala do Bitcoin, hoje em dia é quase sinônimo de você decorar 24 palavras, por exemplo. É sinônimo de você ter uma Blue Wallet no celular, de você ter um nó dedicado, se você é um usuário mais avançado, de você ter um pendrivezinho específico, que você instalou o Tails, ou que você comprou uma Ledger, Como era naquela época? O pensamento do Bitcoin naquela época era o mesmo. Né, Bitcoin ele é uma ledger onde você registra quando você faz algum tipo de movimentação de uma carteira para outra. Porque o pessoal vai pensar que ledger é o chaveirinho. Não, então, é como se fosse um grande livro contábil em que toda vez que um novo Bitcoin surge, e ele só surge através, né, da mineração, você vai lá e registra aquele endereço, né, de Bitcoin, tem tantos Bitcoins, tem aquela fração, né, de Bitcoin lá. E para que se mova dinheiro, ou seja, Bitcoins de um endereço para outro endereço, precisa que você tenha uma chave, né, privada, que nada mais é, né, do que, né, 256 zeros e uns, e aí você roda o algoritmo para assinar a sua transação, mandando tanto dinheiro de um lugar, de um endereço Bitcoin, que é seu, porque você tem a chave privada, para outro endereço, né, Bitcoin. E assim que você meio que faz a parte de transação. Na época era igual. A diferença é que os endereços eram aqueles endereços com 1 na frente, né? E as chaves, né, privadas também eram chaves privadas com 1 na frente. Então a gente não tinha como, né, decorar isso. E como a gente não mandava por e-mail, porque a gente já tinha um mínimo de noção, né, de segurança, então a gente meio que imprimia isso, né? E isso é uma falha, né, tecnológica grave, né? Porque você deixava impresso em casa, ninguém pensava em fazer isso em metal, não tinha o conceito de 12 palavras para você achar aquilo. Isso vem depois, né, 2012 ou 13, alguma coisa assim, no BIP, né, 39, lá que começa. Então, era basicamente isso que a gente tinha. Eram várias, né, paper wallets e tinha até uma forma de você, né, dobrar e algumas pessoas até faziam ela meio que com lacre. Então, você tinha a parte pública, ela tinha um lacre que se você, né, puxasse, você via a chave, né, privada. Então, a gente até comprava em eventos isso, né? Enfim, né, tinha lá o lacrezinho. Tinha até uma máquina nos Estados Unidos que eu cheguei a ver, né, presencialmente, que você podia depositar na Bitcoin, ela te dava, né, uma paper wallet, né? Ela, tipo, imprimia ele na hora e mandava para você, né, uma paper wallet. Você meio que depositava dólar, né? Botava dólar na máquina e ela te dava uma paper wallet com os teus Bitcoins ali dentro, né? Não era necessariamente naquele momento, porque demora a rede, mas meio que em algum momento a sua transação iria chegar e você já via que estava assinada, né? Então, basicamente, era isso que era ali na época. Não tinha uma plataforma para você, né, comprar, tinha os peer-to-peers que vendiam, isso já estou falando 11 para 12, né? Tinham os peer-to-peers, né, que vendiam e eram bem ranqueados, como se fosse no Mercado Livre, que você vai meio né, que avalia o cara. É bom, é tipo um Uber, né? Esse cara é bom, esse cara vende certinho, bota lá uma avaliação, escreve. Isso já existia nessa época.
E aí era o melhor jeito de comprar, porque todos os outros eram golpe. E tinha muitos faucets de você ver anúncio e ganhar Bitcoin, inclusive aquele famoso que você botava lá e ganhava 5 Bitcoin, né? Que é maravilhoso. E basicamente era o jeito de você ter Bitcoin. As pessoas davam, não valia nada. E eu, né, sinceramente, não acreditava que Bitcoin nunca ia chegar aos valores que chegavam. Li o texto lá do Ralph Finney, li o texto lá do pessoal do início. Não tinha essa visão de jeito nenhum. Você acha que a maioria das pessoas dessa época tinha essa visão, ou essa visão era de nicho e era específico de um ou outro, e a grande maioria não associava essa parte tecnologia e dinheiro mágico da internet, moedinha de Warcraft, sei lá, Pokémon, com a parte monetária e a parte de expansão base monetária, toda essa parte mais escola austríaca? Rolava essa conexão ou a grande maioria das pessoas não tinha essa visão? Bom, nos fóruns, né, rolava. Nessa época eu não entendia nada, né, de dinheiro, de escola austríaca, eu ainda estava bem cru nisso tudo. Então tinha essas discussões lá dentro dos fóruns. Para essas pessoas, né, Ralph Finney, etc., era muito claro que o Bitcoin ia dominar o mercado, né? Então era muito claro que ele era o melhor dinheiro e tudo ia tender ao Bitcoin. Vai ter uma entropia, né, global, né, das moedas fiduciárias. E em algum momento, né, o Bitcoin vai sugar toda essa liquidez, né, monetária que tem, né, no mundo. Isso para esse grupo era muito claro. Para mim, não fazia sentido nenhum. Mas esse grupo era, sei lá, por exemplo, tem os core devs hoje em dia. Eles são um grupo, Perfeito. mas eles não são um grupo representativo. Perfeito. Continua não sendo um grupo representativo na época, mas eram as autoridades. Era Laszlo, né, Ralph Finney, o Greg, era a galera lá, a Dan Beck, todo esse pessoal lá do início acreditava nisso, e Lenz. Então, assim, todo mundo falava disso lá nos fóruns, entendeu? Era tácito. Eu nunca tinha ouvido falar de cypherpunk. Eu fui descobrir que tinha esse grupo, né, de cypherpunk que discutia essas coisas desde 1960, lá atrás. É um grupo bem antigo, não é um grupo moderno como as pessoas pensam. Eu descobri isso bem depois, tipo 2014, alguma coisa bem lá na frente. Ouvia o título ali, né? Mas cypherpunk, deve ser um grupo aí de pessoas que se intitula isso. Mas eu não entendia que era um movimento que começou lá atrás, quando começou a perceber que o dinheiro perdia valor, que tinha que ter outro tipo, né, de moeda. Nada disso, para mim, era claro. Então, as informações, para mim, como eu, né, trabalhava muito em vários lugares, fazia muitas coisas nessa época, eu não tinha tempo para que eu vou entrar nesse mundo, né? Dentro aqui do Brasil, você não é só pesquisador nunca, né? Como eles podem ser, né? Você aqui dentro do Brasil, você é professor, né? Então, professor, pesquisador, burocrata, você faz tudo. Você que lança a nota no sistema, né? Isso não existe lá fora, né? Então, eu não tinha tempo. O fato era esse. Eu não tinha tempo para entender isso, né, profundamente. Então, se eu tivesse me dedicado, sei lá, 3 anos para absorver isso ali na época, talvez em 2014 eu já teria um nível de conhecimento que hoje eu tenho, entendeu? Em 2025, que eu, sei lá, eu acho que eu consegui compreender todo o cenário assim que eles já entendiam em 2008, em 2007. Eu acho que eu consegui compreender esse cenário, sei lá, 2017, 2018. Então, eu obviamente gastei muito mais tempo porque eu não tinha acesso a essas informações e não tinha tempo para ter acesso a essas informações. Então, era um grupo pequeno, a maior parte era como eu, né, especulador. Ou seja, né, Bitcoin foi para R$3, vende, entendeu? Realiza. Aí Bitcoin voltou para 1, compra de novo. Bitcoin tá R$10, R$10. Nossa, moeda mágica, vende, entendeu? Aí, Bitcoin volta para 5, compra. E fica fazendo esses trades. Eu fiz trades disso na época, né? Sempre era difícil, tá? Era bem difícil fazer isso na época. Até vir, né, a Mt. Gox, né? Que provavelmente ali final de 11, alguma coisa assim. E aí, né, Mt. Gox mudou esse cenário, né? Porque você mandava dinheiro para ela de forma muito mais fácil, você deixava dinheiro lá, né? Comprava Bitcoin direto, né, com o seu dinheiro lá. A gente nem tirava o dinheiro de lá, né? Deixava o saldo lá só quando a gente fosse realmente, né, realizar, né?
Então, foi um grande adianto ter uma Mt. Gox ali, que era super famosa já do Magic. E, enfim, então, as coisas foram meio né, que evoluindo. Eu não acreditava que o Bitcoin, a mineração, ia continuar existindo depois do halving. Para mim, o halving era, assim, acabou. Qual o próximo halving de 2010, de 2014? Qual o halving? Não, 2012 mesmo 2012. ali. O primeiro halving, o primeiro halving do Bitcoin, eu falei assim, acabou. Não faz sentido a moeda ser limitada, porque como eu não entendi sobre dinheiro, não faz sentido ela ser limitada. 50 por bloco pode ser para sempre, pô. Qual o problema disso? Vai ser 10,5 milhões de moedas a cada 4 anos. Pô, quer dizer que, sei lá, em 100 anos vai ser 25 vezes 10, né? Não é tanta coisa assim, é 300 milhões de bitcoins, uma conta assim, né? 260. Tá bom, pô. É besteira esse negócio de ficar dividindo por 2 moedas, né? Porque todo mundo cresce, a população aumenta. Entendeu? Eu não tinha uma visão muito clara sobre por que é tão, né, disruptivo dividir por 2. E para mim isso era óbvio que o incentivo, né, financeiro ia ser ruim. As pessoas não iam botar mais computadores ganhando metade. Essa lógica, para mim, ela não fechava. É que é uma lógica, assim, contraintuitiva a princípio mesmo, essa questão de escassez gerar valor. Tipo, hoje em dia eu entendo essa frase, mas é uma frase que eu, Norme, de começo de 2020, escassez gera valor. Para mim seria uma frase tão abstrata e com conceitos tão... Eu nunca parei para pensar sobre escassez, nunca parei para pensar sobre valor, para entender que é subjetivo, não é objetivo. Claro. Tipo, várias considerações assim. Então, escassez gera valor. Essa frase é absurdamente simples e absurdamente complexa ao mesmo tempo. Exato. Né? E a gente é criado e eu sou filho disso, né? Eu sou o cara que ganha bolsa em todos os estágios, né, da faculdade. Desde o segundo período eu tenho bolsa. Então, eu sou um cara que fui, né, alimentado pelo Estado o tempo todo. Então, é muito normal eu defender a mão que me alimenta. Então, era muito natural, né, para mim que as coisas tinham que ser mais, né, socialistas. Esse conceito nunca passou pela minha cabeça. A escola austríaca é bem depois, né? E eu entendo, porque eu também passei pela universidade, né, mestrado, doutorado. A questão é que, querendo ou não, mesmo com toda a questão que a gente tem provavelmente com a burocracia das universidades e como elas travam, como daria para ser um modelo muito melhor em vários aspectos, tanto Sim. de ensino, quanto de pesquisa, quanto de estrutura, mesmo assim, querendo ou não, a universidade vai concentrar a nata da sociedade em algum aspecto. Sem dúvida. Tipo, aspecto de curiosidade, de capacidade de aprendizado, de buscar a solução de problemas complexos, vai ter uma seleção de nata. E assim, por mais que tenha esse viés socialista, ainda é um ambiente muito rico. Sei lá, tipo, eu conheço muita gente que pensa que agora que chegou no Bitcoin, encontrou seus pares e agora encontrou pessoas com quem pode conversar. Cara, eu me senti assim na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Você divide uma sala com 5 ou 6 pessoas que estão estudando temas totalmente distintos, interessantes, eles ficam trocando ideias, assim, então... Tem um lado muito bom também, né? Tem. Essa parte, né, acadêmica, ela é para poucos, ela é realmente ali uma diligência mental, você vai ali um processo mental, né, filosófico, né, complexo. É muito mais, né, teórico, né, do que prático, né, as universidades todas. E essa é uma crítica que a gente faz, porque como elas são né, dinheiro de todos, né, público em geral, a maior parte, então deveria ser destinado àquilo que vai ser mais benéfico, né, para a sociedade e não porque eu acho que é legal. Então, essa é a principal, né, crítica. Mas assim, é um ambiente ainda de você discutir coisas bem profundas em diversas áreas que são muito úteis, né, para a sociedade. Então, para várias áreas, tem bastante interesse. Precisa ter esse número que tem? Os números mostram que não, né? Então, desde que eu entrei, cada ano que passa, eu estou numa universidade que é pública, que tem um vestibular próprio, ela não usa Enem, ela tem o seu vestibular, e cada ano que passa, menos pessoas estão inscritas nos cursos todos de exatas, ano a ano. E desde que eu estou lá, ou seja, desde 2001, se pelo menos por 5 multiplicou o número de vagas em todos os cursos de exatas públicas.
multiplicou o número de vagas públicas nos cursos de exatas. Porque você criou, né, o Cefet, que agora tem as mesmas coisas, IFRJs, várias delas, a UF, a Unirio passou a ter, né, matemática, passou a ter outras áreas de exatas. Então, assim, você está abrindo mais vagas para uma população que é menor e com um mercado que não absorve isso. Então, essa é uma crítica que a gente faz, porque a gente está gastando muito dinheiro sem necessidade de ter tanto profissional, né, formado. Então, eu, quando chego lá no primeiro período, eu falo isso, né, com meus alunos. Assim, você se vê sendo um cara mais acadêmico ou você está aqui para conseguir um emprego, né, para o mercado? Porque se você está aqui para conseguir um emprego, né, para o mercado, talvez não seja o lugar melhor para você fazer isso. E eu sempre questiono eles sobre isso, porque eu quero dar essa visão, né, para eles também. Boa. Essa visão questionadora talvez me ajude a puxar um próximo ponto, que é assim... Manda. Você estava em silêncio, sumido, pelo menos por 13 anos. Eu te conheci no ano passado, quando você apareceu no Bipatalks. Então, você tem 15 anos de Bitcoin, pelo menos há 13 anos, imaginando que você começou a aparecer um pouco antes de eu te conhecer. Sim. Não sei. Mas... Sim. E aí, sei lá, você já tendo uma compreensão do Bitcoin que você fala que você entende a parte monetária em 2017, então já juntou duas das principais partes, já vai ter uma compreensão avançada. Perfeito. E supostamente tem aquele cenário que talvez seja de cauda, talvez seja cenário base, de que seremos muito perseguidos por aparecerem publicamente falando sobre o Bitcoin. Perfeito. Quais são as suas considerações sobre isso, considerando que você escolheu aparecer em 2024, sendo que você estava em silêncio, escondido, sem sarna para se coçar também? Vários anos, né? Quais suas considerações sobre isso? Eu acho que passa por 2016. Em 2016, eu já estava oculto, né? Em 2014, eu começo a compreender melhor, né, Bitcoin. Bitcoin dá uma disparada, né, em 2013. Chega a $1.000 ali, né, para 2013 para 2014, alguma coisa assim. E eu passei a ter, né, um problema de olhar para uma pilha de chaves e aquilo ser dinheiro de verdade. Até aquele momento não era dinheiro de verdade. Era um dinheiro que eu, sei lá, compraria um carro bom. Mas não era dinheiro de verdade. Em 2014, aquela pilha de chaves impressas, molhadas algumas e etc e tal, era dinheiro de verdade. E aí é uma pergunta que eu vou fazer, né, para você, né, que está ouvindo aí, né, do outro lado, que é a seguinte pergunta. Se você recebe um pendrive com 1.000 bitcoins e pega esse pendrive e você não está perto de casa, você está num lugar público, longe de casa e tal, como é que é o seu processo? Como é que é o seu processo todo de pensar o seguinte, cara, é 1.000 bitcoins, eu não posso perder isso de jeito nenhum. Tipo, foi a oportunidade da minha vida, eu mudei de vida. Como é que é o processo seu a partir daí? Parece que é simples, mas não é simples. Você começa suando frio, com dor de barriga. O que eu faço? Coloca o pendrive dentro da meia, andando com ele aqui, com o pé arqueado para proteger ele fisicamente do impacto, mas não cair do bolso. Então, assim, como é que é a situação, né? E aí, pensa nisso e você está... dentro né, da rocinha. Assim, pensa nisso e você está num ambiente mais hostil, né? Então, assim, como é que você faz? Como é que é o processo? Não é um processo fácil isso, na minha visão. Claro que o Bitcoin não está no pendrive. O Bitcoin está na chave privada. Né? Ponto. Ele está lá na Ledger, lá, né, registradozinho, bonitinho. Mas como é que você faz para não perder essa chave privada? Mas eu vou anotar. Mas vai anotar em que tipo de material? Vai anotar em quantos lugares? Vai ser multisig? Não vai ser multisig? Mas para ser multisig não é esse endereço que tu está agora. Tu vai ter que mudar ele de endereço. Então, assim, tem toda uma questão técnica que você começa a pensar sobre a parte, né, de segurança. Você conta para quem? Você conta para sua esposa? Beleza, você confia na sua esposa nesse nível? Você conta para quem? Para quem você conta? Você fala o número que você tem para alguém? Então, começa um problema, que é um problema do seguinte. Cara, eu tenho um problema agora que não é um problema que eu nunca tive. Você tem um banco. Você acha que o Bradesco ia ter dentro de um AP em, sei lá, Bom Sucesso, vou falar um bairro do Rio de Janeiro, mas pode ser um bairro aqui normal, tipo esse que nós estamos aqui na Saúde, é um bairro bom, mas é um bairro mais ou menos normal.
Você acha que vai ter 50 milhões de reais numa casa normal, só se for dinheiro de político, né? Porque se não for dinheiro de polícia, se for dinheiro seu mesmo, que você lutou por ele e ele se valorizou, era o seu esforço, né, de trabalho, que virou dinheiro de verdade, você vai ter uma preocupação muito gigante com aquilo. Então, eu passei a ter esse problema. Então, eu sumia porque eu passei a ter esse problema. Antes disso, eu era razoavelmente conhecido. Eu tinha vários pseudônimos e nos fóruns eu tinha outros. Então, eu tinha um certo nível ali, né, de networking no Rio de Janeiro. E as pessoas da minha época, lá atrás, que compraram, venderam comigo e tal, estão totalmente out of the system. Quase todas. Tem 2 que hoje meio que ainda aparecem, mas raramente. Mas quase todos não gravam vídeo, não postam nada. E foi a minha posição durante muito tempo. Eu falava para os alunos em sala. Então, sei lá, desde 2013, 14, eu enchi o saco dos meus alunos em relação a isso lá na UERJ. Mas, assim, não tinha interesse, né, de aparecer de fato. E estava considerando não ser mais professor, né? Eu falei, agora eu tenho um dinheiro que eu não preciso ser professor mais. Eu posso meio comprar minha cidadania em algum lugar, né? Eu compro uma casa lá, invisto no país, quase todos os países fazem isso. Eu viajava muito para os Estados Unidos, né? Eu já tinha feito, sei lá, umas 30 viagens para os Estados Unidos até esse momento. Então, eu tinha muita boa bagagem lá, né? Fazia negócio lá, comprava coisa lá, vendia aqui, no Muamba clássico. E fiz isso durante muito tempo. E aí pensei, caramba, acho que eu não quero mais ser professor. E aí veio o ano de 2016. O ano de 2016 acontece uma coisa interessante. O Rio de Janeiro falha. E eu sou professor, né, da UERJ. Teoricamente, a minha única fonte de renda é a UERJ. E ela ficou 90 dias sem pagar. Nada. Nem R$1. E aí, eu vou tirar o foco de mim só um pouquinho. Pensa naquele cara que a família lutou para ele fazer, né, um doutorado. Pra caramba, se sacrificou. Ou seja, a esposa só cuidou dos filhos. Não pôde fazer outra coisa pro cara estudar. Aí o cara estudou, aí o cara fez o concurso público, aí o cara passou. Aí o cara tá num cargo de super elite e agora não ganha nenhum salário para sustentar a própria esposa que ajudou ele a chegar lá. Pensa como a situação é complexa em vários níveis. Então eu vi gente, né, se suicidar, eu vi gente, né, perder casamento, eu vi situações extremamente tristes e me conscientizei de uma coisa: eu amo ser professor, é o que eu sou. Nesse momento eu falo, eu não vou sair, eu vou dar aula. Eu continuei, né, empreendendo, eu tive empresas, em algum momento fui sócio de algumas empresas, continuei indo, mas anônimo no Bitcoin, usando, né, meu Bitcoin para fazer outras coisas. A minha renda hoje, ela é o Estado, ela é ainda, né, servidor público, mas é óbvio que isso não paga o que eu uso. E 2020 vem, né, a pandemia, eu faço muito conteúdo, né, já gravava vídeos para outros setores, e sempre vi a internet, desde a época do Fraga, como um ambiente bom de você meio comunicar coisas para as pessoas. E eu sou professor, eu quero ensinar. Esse é o meu talento, é o que eu acho que eu nasci para fazer. É o que me completa, é o que eu senti falta quando eu fiquei 90 dias de greve na UERJ. Falei, cara, eu gosto de fazer isso, eu estou sentindo saudade disso, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. E aí meio que vai juntar, né? Pós-pandemia, tô com empresas, né, plural. As empresas foram vendidas, né, para um dos sócios que assumiu, né, a operação, e eu estou no hiato. Eu estou órfão de empresas, sou professor, estou vendo um boom de gente falando de Bitcoin mudando, né? E aí a gente pode entrar nisso, né? Eu vejo que hoje o cenário de Bitcoin ele é completamente diferente do cenário de 2017, 2018 e tal. Se você acha que hoje é perigoso falar de Bitcoin, para mim, em 2017 era muito mais perigoso do que hoje. E eu explico os motivos que eu acho, né? E falei, cara, tá aí. Já gravei vídeo, sei fazer, não preciso do dinheiro, isso é uma coisa de longo prazo, posso fazer 2, 5, 10 anos disso e contribuir, né, com todo mundo. E daí que eu vou aparecer?
Eu vou aparecer, mas eu vou morrer mesmo. E se matar, qual é o problema disso? Zero problema. A minha família vai estar bem. Então, eu não vejo problema em relação a isso e não acho que é algo... Eu até acho que é o que todo mundo vai passar se todo mundo esperar 2, 3 halvings. Se você que está ouvindo aí, esperar 2, 3 halvings e ir juntando dinheiro diligentemente, mesmo que seja pouco, lembra, eu era salariante de professor, mesmo que fosse pouco, você vai juntando dinheiro, em 2, 3 halvings você vai sentir o desejo de contribuir para a comunidade de alguma maneira, sendo fora do Brasil, sendo no Brasil, sendo em qualquer lugar do mundo. E não me vejo preso ao Brasil, não. Se eu achar que tá ruim, eu vou pegar um voo e vou embora e acabou. Não vou nem pedir nem exoneração, vão ter que me expulsar. Eu vou simplesmente pegar o voo e vou embora e acabou. Então, assim, é como eu vejo hoje. Eu não tenho esse medo disso. Mas é uma construção. Por que esse ano? Porque 2022 eu estava sócio de várias empresas e eu saí de várias operações em 2023. Então, assim, é basicamente isso. É uma ordem, né? Eu já tentei empreender na área, né, de criptomoeda desde 2020. Lá em 2020 para 2021, eu fiz uma NFT, né? Eu era muito amigo de um cara que era muito amigo do Roberto Dinamite. Eu sou vascaíno, não sou doente, nem gosto, nem assisto o jogo, nada disso, mas o Roberto Dinamite é um ídolo, né? E me fizeram uma proposta na época, eu mesmo, né, que fomentei isso, né, com a galera. Falei assim, cara, por que você não faz uma coleção com algum prêmio, tipo almoço com você, alguma coisa física real, que as pessoas possam tirar foto com você, algo que seja um clube, né, para você. Tava no boom, né, de NFT ali, eu falei, pô, bora fazer isso. E aí ele topou, a gente fez, não chegou nem a lançar direito, porque ele, infelizmente, né, descobriu, né, um câncer. E aí eu vou vender uma NFT que a premiação é encontrar com o Roberto e não ter Roberto para encontrar. Né? Tipo, ele está com câncer se tratando. Não faz sentido vender uma NFT por especulação, não acredito nisso. Então, deixa quieto, não lança, gasta uma fortuninha ali, mas ok. E, então, assim, eu tentei, né? Tentei parte né, de mineração verde lá dentro da XP, né? Fiz um projeto bacana lá, nunca foi para frente. Então, eu tentei coisas relacionadas a essa área já há algum tempo. Mas ir a público é algo que depois que eu vendo as empresas eu resolvo fazer. Boa. Imagino que teve considerações em relação à custódia e segurança de hoje versus antes. Sim. O que você acha que foram as principais evoluções? O que mudou? A minha custódia, ela passou disso, né? De pilha de papel que a minha empregada estava lá em cima da minha impressora. Alguns valores consideráveis hoje em dia, né? Pelo valor do Bitcoin atual. E para fazer uma custódia através, né, de pendrive, né? Nunca usando Tails com Electro, isso eu só fui entender mais profundamente como funcionava isso depois. Mas já fazendo uma custódia faz uma carteira offline, né, em pendrive e bota o dinheiro ali, pega essa palavra que está ali, espalha em alguns lugares, né? E aí é isso. Basicamente, esse era o meu nível, né, de setup. Mas a cada ano que passa, o Bitcoin fica mais caro, né? E você começa a pensar do seu nível de setup, como é que o seu setup vai, né, mudando, né, em relação a isso. Um dia eu descobri que você podia deixar e-mails, né, para você. Então você poderia mandar e-mails se você não acessasse um servidor, né, de e-mail durante um período de tempo. Inclusive tem serviços pagos disso. Você pode pagar por esses serviços. Tem serviços pagos disso, que são, teoricamente, você paga uma assinatura e são para a vida toda. Então, porque como é exatamente para você morrer, né? Então é um serviço que você paga uma única vez e pode acessar, né, a vida inteira. Tem vários serviços pagos disso. E aí eu comecei a fazer PDF, né, encriptado nesses serviços com algumas instruções. E eu fui evoluindo, né? O Bitcoin Talk, gente, se você nunca entrou no fórum, entre e vê sobre isso lá. Tem dezenas e dezenas, milhares de configurações disso. Uma que eu gosto muito, que está lá, é uma que você manda e-mails em vários prazos. O primeiro e-mail que você manda e-mail para uma pessoa de muita confiança sua que vai investigar caso você tenha morrido. E tem um prêmio nesse e-mail. Então, caso você venha, né, a falecer por algum motivo, essa pessoa de muita confiança sua, que na verdade pode ser um grupo, vai receber um prêmio para investigar o que aconteceu com você.
E ela tem uma contrassenha aí para poder, né, parar os outros e-mails caso realmente você esteja morto e tal. Tem prazo para isso, etc e tal. É bem interessante. Lá no Bitcoin Talk tem isso bem explicado, mas um dia dentro lá do meu canal eu devo fazer um vídeo mais né, detalhado disso, né? E acho que essa é uma preocupação número 1. Se você está com muito dinheiro realmente em Bitcoin, a preocupação número 1 é você deixar ali um 10%, um 15% para as pessoas investigarem o que aconteceu com você. Acho que é a primeira coisa. Ou serve, né, para advogado se você estiver preso, serve para, né, perseguir de alguma maneira a pessoa que te matou, serve para fazer coisas nesse sentido. Eu acho que essa é uma preocupação que você tem que ter, sim. E aí são etapas, né? E basicamente é isso que hoje eu uso. Boa. Você resolveu começar um podcast e assim, você podia resolver falar sobre qualquer coisa e se chama Criptoverso. Perfeito. E você foca no ecossistema cripto, apesar de você ser maximalista. Perfeito, 95. Conta mais sobre esse racional. Assim. Esse racional, eu queria alguma coisa que impactasse o público todo e que não tivesse um nome que afugentasse pessoas da massa comum para entrar dentro desse ecossistema, né? Lembra, eu sou, né, professor, eu estou falando para pessoas que, teoricamente, nunca ouviram falar em Bitcoin. Então, eu já tenho esse tipo, né, de reputação. Como é que eu vejo o universo, né, das criptomoedas em geral? Aí eu vou usar esse nome, né, que eu não gosto, mas ok, é um bom nome aí. Como é que eu vejo o universo das criptomoedas em geral? Depois que eu entendi um pouco mais sobre dinheiro, não sou o maior especialista disso, mas depois que eu entendi um pouco mais, eu percebi o seguinte: está claro para mim que Bitcoin é a única dos criptoativos, eu vou falar, né, da parte, né, de criptos tecnologias, que tem as melhores características para ser um bom dinheiro. E a principal delas, que é a grande, é descentralização. Ele hoje está num nível, né, de descentralização tão absurdamente grande em relação às outras. Se relativizar, ele é o mais descentralizado de todos. Então, eu quero que o dinheiro seja descentralizado, pelo menos essa parte, né, de verificação, para eu me sentir mais seguro e a rede não cair. Logo, eu acho que a minha reserva toda financeira tem que ser em Bitcoin. E aí, quando eu falo reserva, né, financeira, eu estou falando de 95% do seu patrimônio. Isso inclui carro, isso inclui casa, isso inclui relógios, isso inclui tudo que você possui. 95% tem que ser em Bitcoin, na minha visão. Ponto. Beleza, isso é dinheiro. Ah, Felipe, mas eu acho que tem outros tipos, né, de tecnologias que são muito interessantes. A Solana é uma tecnologia disruptiva, faz isso e aquilo. Beleza. Você está investindo nela como você poderia investir na Apple, como você poderia investir, sei lá, na Petrobras, como você poderia investir em qualquer outra coisa. Mas você não está preservando o tempo, ou seja, fazendo uma reserva de dinheiro. Você está fazendo um investimento em alguma coisa que pode valorizar e pode vir a zero. Já existia mais de 1.000 moedas em 2011. Já existia. E hoje? Dessas 1.000 moedas que tinha lá em 2011, quantas tem? 10? 6? 5? Essa que é a questão. Daqui a 10 anos, 5 anos, 15 anos, essas 50.000 moedas que tem hoje não vão existir nem 1.000, nem 500, talvez nem 100. Você é o cara tão bom que você vai prever isso? Beleza, arrisca e você faça. O dinheiro é seu, não me é justo eu falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Eu sou, né, libertário. Mas o que eu recomendo para quem está, né, começando é desligue, ignore, cale a boca, escute, aprenda, leia, medite, reflita. Invista em Bitcoin, leia sobre Bitcoin, aprenda Bitcoin. 2 halvings. 2 halvings fazendo isso. Faz isso 2 halvings. O que são 8 anos para você? 2 halvings. Faz isso 2 halvings. Depois de 2 halvings, dá consultoria sobre isso. Explica às pessoas sobre isso. Ganha Bitcoin ajudando pessoas sobre isso. Faça isso. Ah, beleza, agora eu tenho muito dinheiro. Quero investir alguma coisa em, sei lá, Dog to the Moon, que não tem nenhuma tecnologia por trás. É um meme, gente. Isso é um meme. É como você comprar uma figurinha achando que ela vai valorizar por algum motivo misterioso.
É isso. Tem gente que coleciona card. Exato. Eu, por exemplo, não coleciono card, por exemplo. De algumas coisas, podemos falar sobre isso também. E assim, mas eu não compro esperando que vai valorizar, eu compro para brincar, que é a função do meme. Se você está comprando para brincar, beleza. Mas você não está comprando para isso, né? Muita gente acha que vai ficar rica com isso. E não vai ficar rica com isso. Você vai ficar rico tomando boas decisões sobre o seu dinheiro, ou seja, preservando seu tempo ao longo do tempo. Preservando seu dinheiro ao longo do tempo. E isso só é possível hoje com o Bitcoin. Não é que só é possível com o Bitcoin. É que é a melhor tecnologia hoje para isso. Ponto. Indiscutível. Podemos aqui debater horas sobre isso, mas é indiscutível. Então, por que o nome, né, criptoverso? Porque eu não quero afastar as pessoas que acham todo esse universo de DeFi, de, sei lá, coisas virtuais agora, Virtus, etc. Extremamente... cheguem no meu canal para ver coisas desse tipo lá dentro. Eu acho que tem que ter isso lá dentro. Mas tem que ter o Felipe dizendo o tempo todo, em todos os vídeos, que eu quero que você faça autocustódia, você pode comprar dentro da Beeple, você pode comprar dentro da BingX, você pode comprar onde você quiser. Mas autocustódia e 95%. 5%, aí faz o que você quiser. Em outras palavras, cavalos de Troia são importantes. Então, excelente comentário. É um bom comentário. É uma forma genial de pensar. 100% de acordo, assim, 100% de acordo. Eu lembro quando as meninas da área Bitcoin deixaram de ser use cripto para a área Bitcoin, que eu até falei para elas são amigas pessoais, né? Legal. Que eu achava muito legal pro ecossistema Bitcoin, mas era muito ruim no fundo. Por quê? Porque agora não tinha mais ninguém isento, ninguém fazendo informação boa no ecossistema cripto. Tipo, você perdia uma fonte boa e confiável de informação num lugar que isso já é tão raro. Então, assim, é legal, tipo, nós bitcoinheiros, nós maximalistas, se posicionar e falar também do ecossistema. Querendo ou não, esse ecossistema cripto como um todo tem muita assimetria de informação entre quem faz os tokens e os iniciantes entrando. E querendo ou não, o que você está fazendo, o que elas faziam era um papel intermediário aí que também não vendia hype. E isso é muito bom, porque hoje em dia a maioria dos educadores desse ecossistema são muito mais vendedores do que educadores, né? Exato. E isso, sei lá, muda todos os incentivos aí no meio e, sei lá, enviesa tudo. Sem dúvida nenhuma. E eu quero, né, que dentro, né, do meu canal, né, em algum momento, eu entendo que fazer trade normalmente é derrota. É 99% derrota. Não, tem gente que faz dinheiro. Tem, é 1%. Estudou anos, testou anos, tá muito tempo com o mesmo setup, tá trabalhando naquele setup, se profissionalizou naquilo, 1% que ganha dinheiro com isso. É raríssimo. Porque o tempo é curto estatisticamente, né? Tipo, só por isso. Porque se pegar a longo prazo... perder dinheiro. Também, exatamente. Se pegar em um longo prazo. Mas eu quero que dentro, né, do meu canal tenha em algum momento alguém, que não será eu, porque eu não entendo disso nesse nível. Se eu fizer trade, eu vou perder. Então, se eu fizer trade no meu canal, eu vou perder. Né? A menos que eu filme 2 trades. Né? Eu filmo o trade 1 e o trade é o inverso daquele. Aí aquele que ganhou, eu vou lá e posto, né? Como outras pessoas fazem. Mas eu quero que em algum momento tenha alguém, né, cara, bom disso, que chega lá e fale para o público que gosta disso. Entendendo que esse público não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é 95% do seu patrimônio. Mas eu tenho 5% para fazer trade. Beleza, então pega os teus 5%, faz trade à vontade, investe na moeda que tu quiser. Cara, eu acho engraçado que assim, a gente conversa muito pouco sobre essa parte de pensamentos, tipo, por exemplo, eu sempre pensei também, pelo menos 10, 15% do salário, 2 halvings, ver o que acontece. É algo que eu sempre pensei. Eu sempre falo, 90% a 80% em autocustódia. Porque quando eu investia em bolsa, era 80% em empresa de dividendo, 20% em oportunidade. Acho que é justo você consolidar a base principal. Claro. E se você quer investir em shitcoin como você vê uma startup e você quer fazer um VC, você acredita e você quer se entreter com isso, é o que você falou, quem sou eu para falar o que outro homem, o que outra mulher, o que outra pessoa vai fazer com o próprio dinheiro? Não sou ninguém. Claro. Mas totalmente alinhado tanto com essa questão de pelo menos 2 halvings, pelo menos 10, 20% do seu salário, ver o que acontece, depois pensar no resto. Perfeito. E totalmente alinhado nessa questão da autocustódia. Eu acho que é isso. E espero que o criptoverso acabe pescando essas pessoas que vão acabar perdendo dinheiro
nos outros canais que ficam botando aqueles memes 100 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, não sei o quê, esses caras acabam perdendo dinheiro lá, mas chega em mim porque eu não sou fechado com esse nível de conteúdo. Então, eu posso ser que eu tenha entrevistado esse cara que falou 1000 vezes no meme, eu posso entrevistar esse cara, eu não me vejo nenhum problema, eu não concordo com o que ele faz, mas posso entrevistá-lo. E aí ele chega no meu canal sabendo disso, veja fundamento nos vídeos mais teóricos do meu canal e fale, pô, tô fazendo uma besteira fazendo aquilo. Entendeu? Então eu quero fazer essa junção desses dois mundos. Como eu também quero fazer a junção do mundo né, do legado, né, do mundo, enfim, das pessoas ricas de verdade, com o mundo dentro da bolha, né, Bitcoin. Por quê? Porque eu também vejo que é um problema que nós temos. Na hora que eu falo assim, vocês são burros, vocês são idiotas, vocês não sabem o que está acontecendo, eu sou o fodão que conheço tudo e eu estou simplesmente criando um abismo que esses caras não vão atravessar, até porque eles estão numa situação tão cômoda, eles estão com o Estado protegendo eles. Gente, quem é rico no Brasil tem uma segurança privada que se chama Estado. Tá entendendo isso? É um nível de segurança, de poder, que vocês que são pobres, como eu sempre fui, não tem ideia do que é. Essa galera tem um nível de segurança privada absurdo. Fica um policial na porta do Dória, lá nos Jardins, lá no Leblon ficava o policial no quarteirão dos governos. Não lembro se é o pai, se é o... Todos moram lá. Até Dilma Rousseff mora lá no Leblon. Todos moram lá. Todos têm casa lá. Paulo Guedes, os ministros do Supremo todos e tal. E aí tem policial em cada esquina ali e vários na Paisana. Agora, não vai ter isso em nenhum outro lugar do Rio de Janeiro. Tanto, né, que o Leblon praticamente não tem registro de roubo. A quantidade de gente que vai lá na delegacia dizer que foi roubado no Leblon é quase nula. É quase uma Suíça, né? Obviamente, eu estou aqui lembrando que é Rio de Janeiro. É quase uma Suíça dentro do Rio de Janeiro. Um negócio super absurdo. E isso você não vai ter em nenhum lugar do Rio, nem disparado. Então, assim, eles têm o Estado para proteger eles. É um nível de poder, galera, que vocês não têm ideia. Então, esse grupo, né, de pessoas, você só vai, né, conquistar fazendo um discurso meio do caminho. Sim. Entendeu? Faz o discurso no meio do caminho. Mostra para ele o seguinte: sabe esses imóveis que você tem? Você tem 50 imóveis, né? Pô, legal, cara. Cada ano eles valem menos em dólar. Cada ano eles valem menos em Bitcoin. Pô, daqui a pouco eu vou comprar todo o seu patrimônio com 10 Bitcoin. E aí? Você acha que você está indo para o lugar bom? Tá certo esse sistema que você criou? Porque ele faz parte desse sistema que ele criou. Então, assim, é esse tipo de provocação que eu quero ter um cara desse sentar na minha mesa para eu fazer. Entendeu? Eu quero fazer essa provocação para ele, porque eu vou atingir outras pessoas como ele a refletir. E aí, mais adoção no universo Bitcoin, mais dinheiro institucional no universo Bitcoin. Não que eu precise fazer isso hoje, né, com BlackRock e tal. Quem sou eu para ter uma pretensão de fazer isso? Mas se a gente não sonhar que um dia a gente vai ajudar nisso 1%, eu não estaria fazendo. Né? Eu acho que eu posso ajudar 1%. Não, eu sempre quis trabalhar com ciência, com educação, com pesquisa, porque a gente acredita em plantar uma sementinha, né? Exato. E é isso. Tipo, com certeza a nossa semente não vai ter o tamanho da BlackRock, mas assim... Do Itaú comprando Bitcoin já, né? Tipo, mas entendo totalmente essa motivação, né? Perfeito. Cara, qual você diria que foi a última grande mudança que o Bitcoin passou? Ou você diria que a gente ainda tem grandes mudanças no caminho pela frente? Tem grandes mudanças para passar, mas eu acho que... óbvio, né? A guerra dos blocos foi um fenômeno, aquilo ali, a discussão, né, de você aumentar o bloco, né, que derivou, né, o Bitcoin... derivou no Bitcoin Cash, né? Realmente assim, eu acho que ali foi um grande dilema da rede, porque pessoas importantes foram, né, para o Bitcoin Cash. Mas eu acho que entrar na Segwit e Taproot, ou seja, você poder fazer mais contratos inteligentes, que até que derivou nessa Dog to the Moon por causa disso, né, Originals, Runes, esses protocolos aí que estão né, surgindo, acho que é uma mudança drástica na rede, assim. Acho que a mudança... Eu acreditava que não ia passar, né, com o Taproot. E passou. E o Segwit também, que dá um pouquinho mais de privacidade ali, né? Então, são duas mudanças que eu acho incríveis. E a rede Lightning é uma rede
incrível. Não sou um grande conhecedor dessa rede, né? Como outros, conheço pouco, mas assim, ter possibilitado fazer o que a rede Lightning hoje faz, totalmente coordenada com a rede Bitcoin, com praticamente chance nula de ter erro ali, é um negócio absurdamente incrível. Então, eu acho que as grandes mudanças da rede Bitcoin, se eu for citar as 4, que eu acho que são as maiores, essa é o BIP39 das palavras, isso aí é outro nível, mudou. Logo depois, ou até próprio no BIP39, acho que é depois, a ideia de você poder fazer uma chave privada estendida para gerar a partir dela diversas carteiras em paralelo. Isso também é um negócio absurdamente fantástico. Você pode se prevenir, né, de ladrão assim. Então, você pode deixar 1% do seu, né, patrimônio em alguma carteira, que são só suas palavras, para que o cara ache que encontrou o seu dinheiro. Isso tem vários efeitos sobre isso super bacanas. E aí, eu acho que a parte de Segwit e de Taproot seriam essas 4 principais coisas que eu vejo mudança na rede Bitcoin. O que eu vejo, né, para o futuro da rede, né, Bitcoin, né, de mudança? Eu acho que é incorporando as coisas testadas e validadas das outras, né, tecnologias. Aos pouquinhos, a rede Bitcoin vai incorporar tudo isso. O Bitcoin é o entrópico, né, por natureza, por causa da sua parte, né, de descentralização, e acho que vai, né, incorporar isso. Mudanças futuras, eu acho que vai ter uma parte, né, de assinatura que seja quantum resistant em algum momento. Eu acho que em algum momento você vai ter uma discussão sobre a parte de Zero Knowledge, né, Proof, que é um negócio lindo em matemática, absurdamente complexo, lindíssimo, difícil, que obviamente não foi implementado desde o início, né, Satoshi, porque as discussões, né, eram parcas naquela época. Já evoluiu muito de lá para cá, tem muita coisa na Zero Knowledge hoje fantástica aí rodando. É uma boa discussão e dá privacidade, né? Então é ótimo para a gente que está pensando nisso. Acho que um dia pode ser incorporado isso na rede Bitcoin, inclusive, dentro né, dos endereços e das transações. Tem várias coisas de Zero Knowledge que podem ser usados. E aí, em algum momento, eu acho que vai ter uma EVM tão sólida quanto tem das outras redes para você gerar coisas dentro da rede Bitcoin. Mas daí quando você falou em Lightning, quando você falou em EVM, você está considerando também soluções de segunda camada, sidechain, essas coisas? Exato. Estou considerando isso aí também. Eu acho que a Lightning vai matar a rede Liquid em algum momento. Ela vai matar a rede Liquid em algum momento. Porque a Lightning é uma solução muito mais eficiente do que a rede Liquid. Claro que por trás, né, da rede Liquid está só o Adam Back. Né? É um cara pequeno, né? Humilde, tem pouco Bitcoin. Então, assim, acho bem... talvez ela ainda exista por algum bom tempo por causa dele. Ele é muito grande. Mas a Liquid é muito mais eficiente, né, para o que ela pretende fazer. E acho que ela vai escalar ainda mais. Não vejo tendo mais redes, né, paralelas do tipo para volume, né, de transação melhor do que a própria rede Lightning hoje. Acho que a rede Lightning é a rede que vai evoluir para isso. Vai ter stablecoin, né, na rede Lightning em algum momento. O pessoal já está pensando nisso. Então, eu acho que você vai conseguir comprar o que você quiser e é o que realmente importa dentro da rede Lightning em, sei lá, mais 4 anos, 2 halves no máximo. Se você comprar o que você quiser, inclusive um Rapid Ethereum, um Rapid Solana, essas coisas malucas aí, eu acho que vão até ter esses tokens dentro da rede Lightning para você comprar, se quiser. Eu diria que eu tenho quase certeza também. Eu entrevistei a Alicia Painter, que é COO e cofundadora da Botanic Labs, que é uma solução justamente de colocar uma EVM numa segunda camada do Bitcoin. E hoje à tarde eu vou conversar com o José, que também está trabalhando num projeto, só que aí é de BitVM, não de EVM, mas... Okay. Potato, né? Meio que a mesma coisa. Sim. Então, assim, para mim...
é uma coisa que espero que funcione, assim, querendo ou não, da perspectiva da camada base, da perspectiva do holder, é mais Bitcoin travado. Claro. Que é ótimo. Claro. E da perspectiva do usuário, por que a gente não gostaria que mais pessoas usassem a rede de formas variadas? Não é isso que a gente quer no final das contas? Claro que sim, claro que sim. Se o cara vai criar uma nova tecnologia, né, vai testar, etc. e tal, que ele faça numa rede que interessa pra gente, que tenha mais dinheiro ali dentro, né, guardado, né? Quanto mais dinheiro está em reserva, mais o dinheiro vale, né? Não é quanto mais ele circula, né, ele vale, né? É o oposto. É quanto mais em reserva. Então, quanto mais dinheiro está reservado dentro da rede, né, Bitcoin, e a Lightning provê isso, melhor para a gente. Então, como a gente está pensando em nós mesmos, porque é assim que a gente pensa, eu acho que a rede Bitcoin ela vai abraçar tudo, na minha visão, porque ela se prova mais descentralizada. Basta que algumas dessas grandes aí venham a ter um golpe, e é quase que inevitável por causa da centralização que elas possuem, que mais gente migra para a rede Bitcoin. E isso vem em ciclos, vem em ondas, né? Até eles mesmos que, né, criaram têm reserva de Bitcoin absurda, porque eles sabem que o certo é ter reserva de Bitcoin absurda. Eles não ficam guardando a moeda dela. É igual político que não usa o SUS, né? O SUS é para os outros, né? Então, a moeda SUS é para os outros. Para mim, é sírio-libanês, né? Não, perfeito. Na sua resposta, você deixou nas entrelinhas uma resposta que eu acho que é correta para aquela questão. Ah, não, mas por que você não usa o Bitcoin para comprar um cafezinho? E aí, não sei, você já deve ter refletido muito sobre isso. Sim. Por que o ser humano tem essa tendência de achar que o dinheiro só precisa circular e não serve para guardar valor, sabe? Por que a gente desconsidera tanto essa parte de reserva de valor? Porque para isso ser tão comum na cultura, não é uma coisa centralizada que uma pessoa inventou, é realmente o pensamento natural das pessoas quando primeiro encontram o dinheiro, é pensar nessa parte de circulação. De circulação dele. Assim, eu não sei se isso é realmente comum para todos os países. Das muitas vezes que eu fui lá para os Estados Unidos, me parece que os caras têm mais apego aos dólares deles. Eles não têm tanta vontade de fazer o dólar dele, né, circular. Inclusive, a ideia de ter cartão de crédito é o cara não usar o dinheiro dele. Ele usar o dinheiro que foi dado como crédito de uma outra pessoa, que ele vai tentar pagar fazendo mais dinheiro, mas não com o dinheiro que ele guardou. Então, todo o conceito, né, de cartão deles foi essa. Foi tipo assim, eu passo no cartão porque eu estou usando o dinheiro do banco, eu não estou usando o que eu guardei. E aí eu vou correr atrás de fazer mais dinheiro ao longo do mês para pagar o meu cartão para não usar o meu dinheiro mesmo. Então, o tempo todo, eles têm uma cultura mais forte de poupar o dinheiro deles. Eu acho que a gente não tem essa cultura porque o dinheiro não valia nada. Quando eu nasci, o dinheiro não valia nada. Cada dia mudava o preço de tudo. Era uma doideira. E hoje, real, assim... o pessoal faz a conta aí de 95% de valorização. Gente, não é 95% de valorização, não, gente. R$100 não vale 10 centavos hoje. É isso. R$100,94 é menos de 10 centavos hoje. Se você fizer a conta correta, é menos de 10 centavos hoje. Para quase tudo dentro da nossa economia. É uma queda assim, de mil vezes. As pessoas acham que isso não é, mas é uma queda de 1000 vezes. E... eu acho que é por isso, porque o nosso dinheiro não tem muito valor. Então, assim, para que eu vou juntar R$30? Vou juntar R$30 para quê? Entendeu? No mês que vem, aquilo que eu quero comprar tá 30 mais caro. Vou usar o meu 30 agora, pô. Porque se no próximo mês aquilo tá 30 mais caro, por que eu juntei 30? Não faz sentido eu juntar 30. Então, é um pouco isso que acontece aqui no Brasil. Eu acho que é um fenômeno bem mais cultural do Brasil em si. Você juntar real não te leva a lugar nenhum. E isso é um fato. Basta você aí ver, enfim, né, seguir aí, né, Bruno Perini, fulano, que eu gosto, Bruno Perini, não tem nada contra o trabalho dele, ele fala sobre Bitcoin, mas é um pouco isso que ele faz lá, pô. Dentro do negócio. Ele mostra, não, você vai juntando dinheiro aqui, você vai conseguir. Não vai conseguir, cara. Pode fazer a conta, você vai comprar menos do que você comprava logo no início, infelizmente. Porque o nosso dinheiro, infelizmente, perde muito valor. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que as pessoas querem gastar porque elas não veem que isso preserva valor no futuro.
Quando eu mostro para as pessoas, ou quando a gente mostra para as pessoas que um iPhone em 2012 custava 70 bitcoins, um iPhone em 2012 custava 70 bitcoins, e que hoje um iPhone custa o quê? 0,01 bitcoin, menos do que 0,01 bitcoin, aí talvez a pessoa comece a acordar de que esse dinheiro está se preservando ao longo do tempo. Talvez ela comece a ver isso. Então a gente tem que mostrar isso para ela. Você só está poupando em algo que não é escasso. E por não ser escasso, aquilo perde valor ao longo do tempo. Perfeito. Cara, você é professor universitário. Perfeito. Recentemente eu conversei com o Edil, que é professor universitário lá em Brasília, na UNB. E ele agora, sei lá, saiu na Livecoin, saiu em outros portais de notícia, que inclusive foi o assunto que a gente conversou no podcast, que ele está começando uma matéria sobre Bitcoin. Legal. Você já pensou em tentar conciliar essas duas áreas de paixão, matemática com Bitcoin, dar optativa, obrigatória, eletiva, sei lá, dar matérias que estudem partes do Bitcoin do ponto de vista de matemática aplicada, Perfeito. Coisas que você estudou? Sim, para os meus alunos em geral, dentro de sala, eu sempre fiz muito o conceito de poupança de dinheiro, reserva de emergência, mostrar como é que a exponencialidade é boa, né, para você, né? É muito eficaz. Então, de certa forma, eu faço isso. Dar uma matéria específica disso dentro, né, da universidade, eu posso dar, desde que eu não pague nenhuma carga horária para isso. E aí que entra, né, um problema, né? Porque a gente já faz tanta coisa, dá tanta aula, já tem tanto trabalho extra, e você sabe como é, você imagina que você estava lá, então você tem ideia, né, de como que acaba não valendo muito a pena. E existe uma questão de escala também. Quando eu dou aula, eu estou dando aula para quê? Hoje, antigamente, até para 80 alunos. Mas hoje não. Hoje é turma de 20, 30 no máximo. Porque a galera se inscreve e não vai na faculdade. Mais da metade da minha turma não faz nem a primeira prova, não é porque o meu curso é difícil. É que as pessoas se matriculam e não frequentam. Porque elas querem reservar a vaga delas, mas elas não têm interesse por aquilo. Isso é o fato, né, que acontece. Então, assim, a escala ali é muito pequena. Quando você grava alguma coisa que você está falando e publica, a tua escala é muito maior. Hoje o meu canal é minúsculo. Tem 1000 pessoas só no meu canal. Eu não tenho nenhum vídeo do meu canal hoje que seja menos views do que o número de alunos. Isso com um canal que começou agora. Então hoje eu já estou dando aula de Bitcoin para muito mais gente do que dentro da universidade. Entendeu? Essa é a lógica. E quanto mais tempo passar, eu acredito que eu vou estar alcançando mais e mais gente. Então, eu entendo que isso é mais profícuo do que eu gastar o meu tempo ali dentro. Isso não significa que se algum colega meu quiser me chamar para uma palestra, para alguma coisa dentro das universidades, ou até mesmo para eu ajudar ele a ministrar um curso, ou até mesmo para eu dar o curso, eu não faria de bom grado. Mas eu fazer a política para montar isso dentro da universidade, etc e tal, sabendo que eu não vou eliminar nada, nenhuma matéria, ou seja, vou continuar dando mais aula, ou seja, eu só pego mais carga horária, eu prefiro usar esse tempo para gravar os vídeos para atingir mais pessoas. Você é um professor já há bastante tempo, você não é um professor jovem que está querendo comprar sarna para se coçar, né? Exato. Não, experiência conta bastante nessas coisas. Mas eu super entendo ele e acho que ele está fazendo algo bem disruptivo. Espero que deem espaço para ele. A gente sabe que todo lugar que tem pessoas é um espaço político. E a universidade é um espaço político. E eu fiz a política de ir lá fazer o meu trabalho com excelência, dentro do que eu consigo fazer, dentro das minhas condições, mas não disputar espaço político. Eu não disputei espaço político dentro da universidade. Então, para eu emplacar um espaço político, tem uma energia que eu tenho que gastar extra. Muito provavelmente, de repente, ele já disputou um espaço político melhor. Então, para ele está mais fácil montar isso e até fazer isso ir para um nível que eu não vou conseguir fazer. Então, eu acho que é melhor eu gravar para a internet nesse momento. É como eu penso. Não, de acordo. Eu lembro que
sei lá, o paper do meu doutorado saiu na principal revista de geologia econômica, que é o ramo da geologia que estuda depósitos minerais. Valeu. Pô, vários views, né? 500, 600. Bombou. Bombou esse paper. Bombou. Esse paper bombou, absurdo. E é isso, querendo ou não, isso em uma semana a gente consegue mais view e você tá falando com mais pessoa. E assim, sendo bem sincero, ninguém me agradeceu pelo paper que eu escrevi. As pessoas agradecem por eu explicar Bitcoin porque mexe com dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante da vida das pessoas. Porque dinheiro, assim, beleza, dinheiro não compra o amor, dinheiro não compra saúde, não compra saúde, essas coisas, mas dinheiro dá uma base de segurança mínima para todo o resto conseguir florescer, assim. Sem dúvida nenhuma. Tipo, é ingênuo acreditar que não. Então, não, com certeza. Não sei, eu sinto que o impacto, sem dúvida, você falando no YouTube, falando no podcast, eu também, a gente consegue um impacto muito maior do que se eu me mantesse como geólogo ou se você estivesse tentando ensinar na sala de aula. Perfeito. Eu acho que ele é importante o que o Edil está fazendo porque, ao mesmo tempo, é importante esse verniz de validação social, né? De reputação, assim. Claro. Então, ele orientar TCC, mestrado, doutorado dentro do Bitcoin... Nossa. É interessante, saem papers, assim. Claro, sem sombra de dúvida. Super acredito que é uma linha de pesquisa muito interessante dentro lá da universidade. Eu tentei, né, recentemente, né, só para falar que eu não faço nada né, a respeito disso, lembrem, gente, que eu minerei, né, lá atrás, então eu já tentei fazer coisas ao longo disso. E eu bem recentemente mandei um e-mail lá para o meu, né, diretor, porque tem um grupo de pessoas que quer fazer um experimento e quer dar aula sobre isso, né, de graça lá dentro, que não sou eu, sobre a Cardano. Eu tenho 1 milhão de críticas a Cardano, 1 zilhão, na verdade, muitas mesmo, mas se o cara vai dar aula lá, vai falar, vai fazer alguma coisa dentro da universidade, não tem nada contra. Ainda mais não é de graça, né, para os alunos, acho isso ótimo. Então, super tentei fazer a ponte. Mas, assim, não é algo que é fácil politicamente, entende? Porque é alguém externo, né, lá dentro da universidade, como é que isso funciona, quem é essa pessoa, por que ela está vindo aqui. Então, tem toda uma questão aí técnica envolvida que não é trivial. Não, assim, querendo ou não, se tem uma coisa que faculdade pública tem medo é verba privada. Eu lembro que várias greves, quando eu estava na USP, qual era o problema? Era o pessoal das faculdades de humanas com dor de cotovelo porque a iniciativa privada queria pôr dinheiro no IGC, na universidade, na Poli, sabe, na física, porque ia fazer, sabe, laboratórios sofisticados para fazer experimentos, porque você quer treinar mão de obra para depois você contratar. Exato. Mas você acha que o dinheiro da Petrobras ia para latim clássico? Não, né? Não. E aí era complicado, porque como assim a gente vai deixar a iniciativa privada enviesar a pesquisa pública do Brasil? E é complicado, são escolhas que a gente faz. São. Assim, se somar todos os doutores em matemática pura da UFRJ nos últimos 20 anos, desde que eu entrei, né, desde 97, não deve dar as 500 views que você teve no seu vídeo lá do paper. Se somar 5 anos de doutorados em língua portuguesa e coisas derivadas, né, dá mais do que 50 anos, né, de UFRJ em matemática, né, de doutorado. Chegou ao ponto tão bizarro que para qualquer coisa que fosse fazer em língua portuguesa de pesquisa, a residência mínima era o cara não ter graduação, era o cara ter doutorado. Porque tinha tanto doutor em língua portuguesa, ficou um negócio tão discrepante que tudo você tinha doutor. Era uma coisa incrível. Então, eu acho que alguns incentivos de mercado são muito importantes, porque você acaba gastando uma quantidade de dinheiro público tão abissal sem nenhuma repercussão dentro do mercado, né, formal. Não dizendo que a minha área teve algum tipo de repercussão, eu nem pensava nisso na época. Eu acho que não tem mesmo. E algumas não deveriam nem existir mesmo. Mas eu digo isso só para a gente ter uma noção do que a gente está falando aqui, porque isso que você falou traz luz nisso, né? De que essas pessoas falam, não, tem que ser dinheiro igual para todo mundo. Mas peraí, como é que é a contribuição, né, social desse dinheiro que está dando? Porque se você está dando dinheiro, né, para um pesquisador, ele teoricamente tem que voltar para a sociedade alguma coisa em troca, entendeu? E aí, o que influencia a sua volta em troca para a sociedade? É isso, né? Isso é uma discussão importante.
Não, puta, daria para eu estender por horas nela, que eu acho muito interessante, mas pensando no que os nossos ouvintes preferem escutar e gostam mais, que é Bitcoin, que conselhos você daria para alguém que está começando no Bitcoin agora? Começo de 2025, cara, acabou de ouvir falar. Acabou de ouvir falar. E eu vou falar isso sem nenhum tipo de influência, porque eu estou aqui e eu quero falar sobre isso. Eu, mesmo sem te entrevistar, mesmo sem nem falar nada sobre a BIPA, sem ter nenhum código de patrocínio da BIPA, nada disso, eu diria pro cara, monta uma conta na BIPA, compra Bitcoin. É simples, é fácil, através do Pix você manda, ele converte na hora, a BIPA te avisa quando o Bitcoin cai, te avisa quando o Bitcoin sobe, te dá várias informações, várias notícias, tem na podcast, tem na conteúdo, Lê tá fazendo um trabalho incrível aqui, vocês sabem disso, por isso que vocês estão aqui, e é o que eu diria para a pessoa fazer. Entendeu essa compra, entendeu que não tem nada demais, que você comprar Bitcoin é um negócio extremamente simples. A BIPA faz reserva em Bitcoin mesmo. Tá lá dentro né, da carteira. Cara, próximo passo é você aprender a fazer autocustódia disso, né? E aí a BIPA tem uma vantagem incrível que não cobra nem taxa para isso várias vezes ao longo de semanas. Várias vezes, só se a taxa do Bitcoin estiver muito alta que ela dá uma travada. Às vezes complica. Porque realmente não dá. Mas, né, porque a rede pode nem gargalar. Mas assim, faça autocustódia. O próximo passo, depois de você estar comprando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aprender a fazer autocustódia. Ah, Felipe, eu vendi uma casa, eu vendi um carro, eu vendi alguma coisa, estou com dinheiro muito alto para comprar, né, Bitcoin. Aí você tem que estudar um pouquinho melhor as taxas de todos os lugares para ver o que você perde menos dinheiro, porque a gente quer preservar o seu dinheiro. E nesse caso de dinheiro mais alto, autocustódia é obrigatória. Então não compre Bitcoin com dinheiro volumoso se você não souber sobre autocustódia, na minha visão. Eu acho que você deveria aprender primeiro autocustódia para comprar um dinheiro mais volumoso. Dinheiro que está sobrando ali ao longo do mês, compra sim, todo mês de Bitcoin, bota lá, compra tipo, dia tal eu vou comprar sempre, uma compra meio né, que programada, né? E depois faça autocustódia. Beleza. Esquece o mercado a partir disso. Fez autocustódia, está mandando dinheiro lá para tua carteira, faça isso. Não vê notícia. Não se contamina, estuda teoricamente, desliga o celular, se silencia, cala, ouve, só absorve, leia, reflita, pesquise, vai estudar, faça autocustódia. Passou um halving, beleza, dá uma olhada no mercado de novo, vai conhecer um pouco mais, tenta ver o que você pode fazer de melhor, né, para a comunidade. O ideal seria você ter o poder, né, de passar 2 halvings. Esse seria o melhor, você passar 2 halvings. Ou seja, estamos no halving 4 hoje, né? Daqui a mais ou menos 8 anos, com certeza passou 2 halvings, né? Quase 100% de certeza. Porque não é por tempo, né? É por número de blocos, mas número de blocos tem a ver com tempo, então por isso que a gente mede por tempo, em geral. Então é isso, 8 anos, olha de novo lá. Cara, você vai estar muito bem. Você vai estar muito bem. Você vai estar com dinheiro que você não vai acreditar que você não teria. É um negócio extremamente absurdo. Quando você compra uma casa, você não fica todo dia olhando o valor dela no mercado. Você não sai todo dia, né, na rua e fala assim, olha, eu sou dono dessa casa aqui, quanto é que tu paga nela? Tu não faz isso todo dia, você não acompanha o preço da casa todo dia. Você não acompanha a tabela FIP, né, do seu carro, tu só olha quando você vai vender. Cara, Bitcoin é isso. Só olhe quando você for vender e não venda Bitcoin antes de ter os 8 anos. Então é por isso que eu acho que vale mais a pena você comprar Bitcoin aos pouquinhos do que você botar uma puta grande uma única vez e nunca mais querer mexer, porque você vai ficar mais nervoso vendo né, seu dinheiro perder quando acontecer do Bitcoin cair um pouquinho. Perfeito. Cara, como educador e como alguém que está há bastante tempo observando o mercado, tem um tema que eu imagino que é constante, que é a tal da adoção.
Como você vê a adoção do Bitcoin? A gente já está tarde, a gente mal começou, já tem ETF, já tem presidente americano falando do Bitcoin, mas, sei lá, tem 10%, sei lá, supostamente 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos detêm alguma cripto. Perfeito. Mas o que é adoção? É o cara ser Bitcoiner maximalista 80% do patrimônio? Isso deve ser menos de 0,1%. Ah, sim. Quais considerações você faz sobre a adoção? Vou tentar fazer um devaneio baseado na lei de Moore aqui, invertida talvez, que mas é mais ou menos isso, né? Se a gente pensar nos 8 primeiros anos do Bitcoin, né, a gente pensar que o Bitcoin ali surgiu em 3 de janeiro de 2009, eu vou considerar que ele surgiu em 2008, porque como ele surge em 2009 inteiro, então eu vou considerar já que é um ano, né, 2009. Então, até 2012, 4 anos, né? Porque é 2009, 10, 11 e 12. Então, 4 anos até 2012. Depois, até 2016, mais 4 anos. Então, em 8 anos, o Bitcoin saiu de ser algo que ninguém conseguia comprar, só podia minerar, não tinha valor nenhum. Era zero. Ele saiu de zero a ter pelo menos 200 corretoras no mundo vendendo Bitcoin, grandes empresas, indústrias de mineração de centenas de milhões de dólares, já na época, em 2016, investimentos bilionários, o market cap, alguns bilhões, isso em 8 anos. 4 anos depois, se a gente pensar em 2020, né, enfim, teve ali na pandemia e tal, estou falando dos ciclos mesmo, esse mercado dobrou de tamanho. O número de corretoras dobrou de tamanho, o número de pessoas que sabiam sobre Bitcoin dobrou de tamanho, dobrou na metade do tempo. Se a gente pensar de 2020 para 2022, na minha opinião, já dobrou de novo. Porque é o boom das NFTs, é o boom dos Axie Infinity, é o boom dos games. Isso fez tanta gente entrar no mercado cripto com os incentivos, na minha opinião, corretos, mas a metodologia errada. Incentivo correto porque a pessoa quer ganhar dinheiro com aquilo, quer preservar alguma coisa, quer investir em alguma coisa. Eu acho que esse pensamento é correto. Você querer investir parte, né, do seu dinheiro e não só consumir já é um pensamento correto, na minha opinião. Mas o incentivo está errado, ou seja, a lógica está errada ali por trás, né? O fundamento está errado. Você está fazendo algo que não tem valor nenhum. Então, esse fundamento é errado. E para mim a gente está dobrando a cada 6 meses. Agora, de repente, daqui a 3 meses a gente vai dobrar de novo. Então, eu estou vendo uma exponenciação da busca de Bitcoin no mercado. Eu não sei se os dados on-chain vão confirmar exatamente o que eu estou falando. Seria até legal, né, que alguém fizesse essa conta aqui, né, no vídeo. Mas eu acredito que sim. Então, a gente pode estar vivendo um momento que os próximos 6 meses vão ser o dobro do que aconteceu para trás, em 15 anos. Então, pode ser esse momento agora. Então, eu não sei. Eu acho que a gente está no pior momento, né, de futurologia de todos os momentos da história do Bitcoin. E eu estou falando isso bem sinceramente, porque a teoria de jogos básica, o básico de teoria de jogos, diz que tudo se move pelos grandes incentivos. Se um país declara publicamente que ele vai, de alguma maneira, fazer uma reserva, né, em Bitcoin, cara, tem que estar outros 40 países comprando, escondido. Ele precisa declarar ou só ele declarar a intenção na campanha como presidente, que ainda precisava falar e não ficar quieto, já é o suficiente? Porque talvez o Trump assuma... E não faça nada, né? Não faça nada, mas só o fato dele ter falado 6 meses atrás já não dá um medinho na China e na Rússia de talvez ele esteja fazendo escondido? Então, e eu acho que eles estão fazendo escondido. Se eu fosse apostar dinheiro hoje, eu te garanto, assim, apostaria dinheiro que pelo menos 10 países no mundo hoje compram escondido. Eu aposto dinheiro com isso. No caso, grana, que pelo menos 10 países do mundo hoje compram escondido. E por causa disso, porque se uma pessoa se move nessa direção, todo mundo vai tentar se mover nessa direção. Imagina que chega uma empresa dentro do mercado, né, de aviação e fala que ele vai comprar 50 mil aviões. Declara isso né, de forma pública. Você que é a Gol, que não queria comprar avião, sabendo que 50 mil aviões vai tipo, impossibilitar a sua compra de avião nos próximos 10 anos, o que você faz? Compra avião agora.
Pelo amor de Deus, deixa eu ligar aqui para Airbus, deixa eu ligar aqui. Pô, me vende avião, pelo amor de Deus, me bota nessa fila aí. Eu não posso receber daqui os 50 mil. Porque acabou, né? É basicamente isso que ele fez. Então, ele está dizendo o seguinte, eu vou assumir dia 20 agora e vou comprar. E aí? Que você, que é um país que pode imprimir... Gente, os países que têm moeda própria compram Bitcoin a custo zero. Vou repetir essa frase, para você só refletir. Michael Saylor compra a custo muito barato, né? Ele está comprando a menos 30%, mais ou menos. O país que imprime o seu dinheiro compra o Bitcoin a custo zero. Ele clica, imprime dinheiro, compra o Bitcoin. O custo para ele é zero, porque não tem custo para ele imprimir dinheiro. Não tem custo nenhum. Então, por que o país não ia fazer isso? Se eu fosse presidente hoje no Brasil, eu estaria com mais Bitcoin do que o Michael Saylor. Estaria tentando comprar tudo que fosse possível. Eu ia fazer uma reserva absurda. Depois eu discuti, né, com o Congresso se ia passar, se não ia passar, se eu ia me fazer impeachment ou não. Eu não estaria nem aí, eu estaria comprando, porque eu acho que seria o bem para a nação no longo prazo. E eu acho que é isso que está acontecendo em vários países, que inclusive são países em que o presidente tem um poder um pouquinho maior, tipo os cheques árabes, né, que o cara é o dono do país, né, tipo Putin, né, que é o dono do país, tipo Xi Jinping, que é o dono do país, né. Eu acho que esses caras estão aí movimentando bem o negócio. Então, assim, citando várias figuras de linguagem que a gente usa, você diria que a gente está na calmaria que precede a tempestade, o silêncio que precede o esporro, o final do devagar para então de repente? Eu acho que a gente está invertendo a curva do stock to flow, para o stock to FOMO, né? O famoso stock to FOMO. Eu acho que a gente está investindo. Acho que a gente está exatamente nesse ponto de inflexão. Eu também acho que a gente está nesse ponto de inflexão, de adoção e de preço. E se você está ouvindo esse né, podcast, abra a conta agora, põe uma grana, porque a chance de você comprar 1 centésimo, se você só acordar daqui a um ano, é enorme. Isso não é recomendação, somos só duas pessoas conversando, etc. Eu, obviamente, concordo, por isso que eu trabalho há 4 anos com Bitcoin. Eu não sou NSFP, eu não sou CEA, CPA 10, CPA 20, nada disso. Eu não recomendo investimento a ninguém. Eu só falo daquilo que eu já fiz e das coisas que eu, malucas, que eu acho normal na minha cabeça. Mas, puta, é aquela história, né? Paradigmas mudam. E quando eles mudam de 0 para 1. Tipo, se não tivesse nada da teoria dos jogos e da adoção de reserva estratégica, Estados-nação, mesmo assim, na minha visão, a gente já tinha mudado de paradigma com a aprovação dos ETFs, porque isso significou sei lá, no fundo a analogia que eu tenho usado é assim, antes o acesso de um capital grande ao Bitcoin era uma estrada esburacada, aquele desvio mequetrefe, aquela estrada em Roraima, que a gente vê só no Jornal Nacional, assim, cheia de buraco, a estrada é marrom. E agora, tipo, pós-ETFs, BlackRock, Fidelity, etc., tem a Autobahn da Alemanha, assim, 5, 6 pistas, assim, um tapete que você pode ir a 300 por hora sem nenhum problema. Para mim, isso gera uma verdade, ou seja, já tinha uma mudança de paradigma que eu já achava que teria... Sei lá, eu fiz um relatório de previsões para 2024 que eu chamava de tempestade perfeita e eu nem pensei em nada político. Eu pensei só halving mais ETFs. Perfeito. Que já é um pensamento avançado mesmo. Que para mim já era uma tempestade perfeita. Perfeito. Agora entrou essa questão de reserva estratégica e teoria dos jogos junto. Eu acho que isso tem uma probabilidade de explodir muito grande. Só para as pessoas que estão ouvindo, né, pensar um pouquinho, lembra, galera, que telefone custou $5.000. E em algum momento era 0. Lembra que para você ter um táxi custava $200 mil, $250 mil. E hoje você consegue comprar, sei lá, né, autonomia, né, que não é meio comprável e tal, aquela coisa, né, por 10 mil. Ou você pega um Uber e acabou. Ou seja, custa 0, custa só o carro, né? Custa só o carro para você trabalhar. Lembra que em algum momento a gente pagava por pacote de SMS. E do nada virou 0. Do nada, esse negócio de pacote de SMS virou 0.
Em pouco tempo, pode ter, né, um Elon Musk que vai fazer uma internet, né, global, pelo celular. E você não vai ter plano da Vivo, você vai ter plano da Starlink lá da vida, sei lá qual é. Então, assim, tudo tem muito valor até chegar um momento que alguém vai lá e faz uma disrupção no mercado e o negócio não tem valor nenhum. Então, aquilo que você está imaginando hoje, que, né, Bitcoin não vai ter essa adoção assim. Gente, da noite para o dia as pessoas passaram a usar o WhatsApp. É da noite para o dia, entendeu? Então, é o que eu imagino que vai acontecer também com o Bitcoin. E a pessoa está usando o WhatsApp sem saber que ela está usando a internet. Tipo, assim como a pessoa vai usar o Bitcoin no aplicativo sem saber que está usando o Bitcoin. Talvez ela seja a infraestrutura da Lightning para transacionar um token que é um sintético de dólar. Perfeito. E ela nem vai saber que ela está usando Bitcoin. No final das contas. Vai ter contas. Bitcoin stakeado na infraestrutura, que pra gente, holder, vai ser bom, porque vai ter mais Bitcoin parado. E é só a infraestrutura que está sendo usada. Exato. É o que eu vejo, assim. Então, eu não arrisco dizer qual é o preço do Bitcoin nos próximos meses. Se ele se mantiver numa coisa normal, eu vou aí para 150, 160 mil, 180. Mas existe a possibilidade de ser $1 milhão em 2 anos. E essa possibilidade ela existe. Ela é quantos por cento hoje? Não sei, é chute, não sei. Mas eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse, eu iria fazer aí, né, sei lá, né, um trade aí, iria né, me alavancar. Futuro. Tá, uma última pergunta aqui antes de encaminhar para os finalmente é: e quanto o Bitcoin vai ser adotado pelas massas? É só nesse momento que a pessoa nem sabe mesmo que está usando o Bitcoin, é uma questão de UX mesmo. Se os governos continuarem com o apetite que eles estão, e eu não estou falando desse governo, do outro governo, dos governos do mundo, né? Todos eles estão super taxando, né? Todos. Se eles continuarem com esse nível, né, de apetite que estão, eles vão fazer as pessoas perceberem que elas não devem usar os instrumentos do governo. E o governo fez o Pix como um instrumento para você meio transacionar rápido. E hoje pode ter algum problema em relação a isso. As pessoas podem começar a perceber que os instrumentos não são interessantes e vão em busca de novos instrumentos. Da mesma maneira que se você encontra uma barreira, você tenta rodear a barreira para passar, as pessoas vão fazer isso de forma bem natural, de teoria dos jogos normais. Então, acho que elas vão buscar outros instrumentos. E o Bitcoin está pronto, né? Essa que é a questão. Então, a gente tem casos, né, como né, Rolante, tem outro caso lá em Jericoacoara. O Bitcoin está pronto. Ele pode ser instalado no seu comércio, na sua loja e ser transacionado ali entre vocês. E você compra com o fornecedor em Bitcoin, o Bitcoin compra... Isso pode ser usado ali na massa. Então, assim, eu entendo que o colapso da moeda fiat vai acelerar isso e que eu vejo que o mundo está andando acelerado para esse colapso, na minha visão. Então, quanto tempo? De novo, é uma futurologia. Vai depender dessa curva. Se rolar um estoque de FOMO mesmo, em 4 anos, eu acho que assim a gente vai ter, sei lá, 10% da população mundial usando no dia a dia. E 10% da população mundial em 4 anos usando no dia a dia, Bitcoin é um valor estratosférico. Só fazer a conta aí. É muita gente, né? É muita gente. Então, é o que eu acho. Mas vai depender de ter essa curva mesmo, desse ponto de inflexão, de como é que os governos vão se movimentar, se eles vão ficar fazendo esse jogo de vender, vendo cair o preço e tanto comprar mais barato. Eu não sei como os governos vão ainda operar. Não, e é bizarro que, assim, por um lado soa muito agressivo e eu fico pensando, 10% será? Por outro lado, só aquela simples plotagem da curva de adoção da internet sobreposta com a curva de adoção do Bitcoin já fala em 1 bilhão de pessoas em 2030. Então, talvez seja antes, 1 bilhão para 8 bilhões é mais que 10%. Exato, né? 12,5 aí. Então, bom, já que a gente já está, sei lá, 1 hora e quase 2 horas aqui... deixa eu passou muito rápido. Deixa eu... você está acostumado do outro lado, né? Verdade. Acho que é muito mais gostoso você só responder assim. Tipo, o tempo realmente voa. Assim. Voa. Tem alguma coisa que a gente não falou que eu deveria ter trazido e você sentiu falta e que você gostaria de trazer? Acho que não. Acho que fiz uma boa, né, panorama, né, do que eu acho, né, do mercado, né,
do que eu vivi. Eu acho que o tema aí, né, para o futuro, né, para as pessoas que estão, enfim, ouvindo e são mais jovens, pelo menos, podem não ser jovens na idade, mas são jovens para hoje mudar de profissão ou ir para um cenário novo, né? Querem fazer uma mudança. Sem sombra de dúvida, estude a área de tecnologia, das criptonetecnologias em geral. Invista, é o melhor, reserve dinheiro em Bitcoin, mas estude todas elas, porque tem oportunidades de trabalho nessa área completamente fora da curva em termos, né, de salário, em termos, né, de remuneração, até porque várias dessas empresas te pagam em dólar, te pagam em outra moeda um pouco mais forte do que a nossa moeda, e aí você vai conseguir comprar mais Bitcoin. Então, assim, se você quer fazer uma mudança, né, de profissão, considere olhar para essa tecnologia como futuro de profissão para você. Eu acho que essa seria a coisa que eu queria, né, falar e deixar aí, né, para as pessoas. Eu falo isso, né, para os meus alunos. Eu vejo um grupo grande hoje, de pessoas de 20 e poucos anos, que se embarcaram nessa tecnologia e hoje tem salários assim, né, de médico, porque quando você multiplica pelo câmbio atual, dá salário de médico. E o cara tem 16, 17, 18, 20, 21, 22 anos, porque embarcou nessa tecnologia e está há 2 anos aprendendo isso só. Um cara está 50 anos fazendo a faculdade, um pós-doc, entendeu? 6 anos de medicina, mais não sei quantos, 10 anos para o cara ganhar o salário. Não, o cara está com 2, 3 anos, se aprofundou na tecnologia, por competência dele, está ganhando um valor que você vai comprar muito mais Bitcoin. Perfeito. Tá, eu encerro os podcasts pedindo 2 recomendações de leitura. Uma leitura que tem a ver com Bitcoin, economia, matemática, sabe? Alguma coisa que tem a ver com o seu universo Perfeito. Relacionado com Bitcoin. E uma outra leitura que não tenha nada a ver com nada disso. Filosofia, ficção científica, comédia, poemas, qualquer coisa. Tá. Se você está avançado no conhecimento, né, de Bitcoin, mas ainda tem dúvidas se por que é tão descentralizado, é tão bom, aquele Mastering of na Bitcoin, o livro do Antônio Antonopoulos, eu sempre pronuncio o nome dele errado. Né? Andréia, eu sempre pronuncio o nome dele errado. É o melhor livro, na minha opinião, sobre isso, mas para você que gosta mais da parte, né, teórica. Se você não gosta tanto da parte teórica, gosta mais da parte, né, filosófica, o né, padrão da Bitcoin, na Cefedinha, é absurdamente excepcional. Então, dei 2 livros no mesmo, que tá para 2 públicos, né? Para quem quer se aprofundar mais tecnicamente e quem quer ali fazer uma leitura mais, né, conceitual e filosófica sobre a sua parte de dinheiro em si. Beleza. Agora, sobre outra área. Para mim, todo mundo tem que ler um livro que é, tipo assim, eu acho que é livro básico, assim, né, da sua vida. É você ler o livro do Hermes Trismegisto, indo para uma área completamente do outro lado. É um livro que fala sobre a tábua, né, de esmeralda. Cara, pesquisa. Eu conheço Tábua de Esmeralda, Jorge Ben música. Isso, beleza, mas não é. Conta mais sobre o que é. Então, é um livro que vai falar sobre os princípios herméticos. Estamos aí remontando a uma teoria, né, filosófica, não vou nem dizer que foi real, vou dizer só que é uma linha, né, filosófica, provavelmente antes de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, bem antiga. Basicamente, o livro fala que o universo é mental. E ele vai discorrer vários princípios a partir disso. Tudo que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo. O micro, né, repete o macro repete o micro. Esse livro é muito interessante. E esse livro, na minha visão, você tem que ler ele uma vez por ano, todo ano. É fininho, um livro bem fininho. E você tem que ler ele todo ano, uma vez por ano. É absurdo. E cada ano que você lê, você vai entender uma coisa muito diferente da outra, porque ele é um livro, né, profundo, ele é um livro que vai despertar alguma coisa dentro de você, e aí quando você refletir sobre aquilo, você já não é a mesma pessoa que era a última vez que leu, e aí você vai refletir uma coisa muito diferente.
É um livro de conhecimento, né, fechado, né, um livro que a gente vai chamar, sei lá, né, hermético, mas que não tem nada dessas coisas de teoria doida, nada disso. É um livro bem filosófico, bem bonito de ler, né, vale muito a pena. Então, pega lá e lê, que você vai gostar bastante. E, obviamente, não posso deixar, né, de recomendar, né, a Bíblia, né? Sou católico e para mim, também um livro, né, de referência que você tem que estar lá na sua cabeceira para você abrir todo dia e ler ali alguma coisa que vai impactar você. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado a você. Achei que